Pela paz e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, também seu Pai, nosso Deus, nós chegamos perante todos vocês para continuarmos aqui o estudo de Hebreus, capítulo 11. Já temos o estudo no canal sobre Hebreus do capítulo 1 ao 20, do versículo 1 ao 27, e hoje nós vamos continuar o estudo a partir do verso 28 de Hebreus 11. Então, se você quer ver a primeira parte deste estudo, tá aqui, tá bom? O nome desse estudo é Você tem fé na promessa? Então, isso aqui é Hebreus 11, parte A, ok? E aí, eu vou fazer agora a parte B. Espero que vocês gostem deste estudo, que foi feito com muito carinho para vocês. Uma análise de Hebreus, capítulo 11. Vamos lá. Vamos para as nossas Bíblias. Temos aqui King James, temos aqui Novo Testamento Judaico, temos aqui Ara, ok? Ara. Almeida com Strong, como vocês podem ver aqui nesses números, tá? Para a gente ver o significado das palavras. Então vamos logo iniciar o nosso estudo, só fazendo uma recapitulação breve aqui do que o capítulo 11 fala. O capítulo 11 de Hebreus fala sobre a fé. Descreve no primeiro verso, de Hebreus, que a fé é a expectativa certa de coisas não observadas. Ou seja, você tem certeza absoluta que Deus vai fazer, mas você não sabe como, porque você não viu. Você espera algo que vai acontecer porque Deus prometeu, né? Primeiro Deus entra com a promessa e você acredita. E aí você sabe que aquilo vai realmente acontecer, mas você não sabe como exatamente vai acontecer. Talvez você tenha ideias, mas você não sabe como exatamente vai acontecer. E já vimos alguns exemplos, no primeiro estudo, que eu recomendo quem não teve a oportunidade ainda de ver. Vai lá no canal, assiste um videozinho de 1 hora. Menos que um filme, tá? Quase um episódio de um seriado. E com certeza isso vai te trazer paz de espírito e união com o Criador. Hoje então vamos continuar falando sobre esses exemplos de fé que nos motiva a ter fé, pois o objetivo deste capítulo, o escritor do capítulo 11 de Hebreus, ele atesta várias pessoas do passado, heróis da fé, como alguns falam. Eu não gosto desse termo, heróis da fé. Eu gosto de pessoas de fé, servos de fé. E aí a gente percebe que essas pessoas contribuem para a nossa fé, porque se nós aprendemos dos exemplos dela, fica mais fácil nós demonstrarmos fé. Então vamos lá. Verso 28, falando de Moisés, porque o verso 27 terminou falando de Moisés, que ele sai do Egito porque ele não temia a ira do rei. Agora fala uma outra particularidade da fé de Moisés. Então nós vamos ler aqui agora no verso 28 do capítulo 11 da carta de Hebreus, aqui na Bíblia Novo Testamento Judaico, tá bom? Bem aqui, Novo Testamento Judaico. Vamos ler aqui. Vocês podem ver aqui, olha, o meu mouse vai estar passando exatamente aonde eu estou lendo. Por uma obra de fé, ele, Moisés, observou o Pêssar, tá? O que é o Pêssar? O Pêssar é a passagem por cima do anjo da morte, certo? Os israelitas foram orientados por Deus a pintar as ombreiras das suas portas com o sangue do cordeiro, a qual eles já estavam com esse cordeiro por 4 dias convivendo na sua casa como um membro da sua família, estudando esse cordeiro e vendo que ele não tinha nenhum defeito. Isso aí aponta para Jesus Cristo, Yeshua, quando ele entrou em Jerusalém no dia 10 de Nisan de Aviv e ficou 4 dias com os judeus em Jerusalém e foi examinado por todas as pessoas e ninguém achou neste homem sequer defeito. Assim, pela fé, ou por uma obra de fé, pois a fé ela é uma coisa que é inerente à pessoa, mas ela faz com que as pessoas tenham obras, entende? Na verdade, tudo no mundo é feito por fé. Não significa que seja
sempre fé boa, pode ser fé ruim também. Então, uma pessoa, talvez ele está desiludido com uma outra pessoa, né, e começa a sentir ódio daquela pessoa a ponto de ter a esperança de acabar com a vida daquela pessoa. Então, às vezes acontece assassinato, né? Nesse tipo de caso. A pessoa tem fé que aquilo vai acontecer, acredita e acaba acontecendo, infelizmente. Esse é um exemplo ruim que eu dei. Existe um exemplo bom também, né? Vamos dar um exemplo bom. A pessoa, ela espera muito passar no vestibular, então ela vai estudar, ela vai... Então, ela acreditar que vai passar no vestibular é fé. Agora, ela não vai passar no vestibular simplesmente por acreditar que vai passar no vestibular. Ela tem que ter obras. Qual que é a obras? Ela tem que estudar. Tem que sentar, tem que dedicar tempo, tem que ler, tem que meditar, tem que fazer anotações. Mas o que motivou ela a fazer tudo aquilo? A crença, a esperança que ela tem de passar no vestibular e poder fazer uma faculdade e melhorar a vida. Então a fé, ela é exatamente entrelaçada com a obra. Então não existe fé sem obra, ok? Muitos que não entendem o Evangelho do Senhor Jesus acham que nós precisamos simplesmente de obras para convencer a Cristo de nossa salvação. De fato, não. As obras eles não convencem Cristo. O que convence Cristo é um coração cheio de fé que vai te motivar a ter boas obras. Então, por uma obra de fé, ou seja, aqui, olha, fala que ele teve uma obra de quê? De fé. Eu gosto dessa Bíblia, Novo Testamento Judaico, porque ela traz esse detalhe, tá? É um conhecimento muito importante que essa tradução nos transmite. Aqui somente fala por intermédio da fé, né? Pela fé. Mas aqui eles usam a palavra obra porque, de fato, o que o texto bíblico fala sobre a fé, em todo o seu relato, em todo o seu contexto, é que a fé ela é acompanhada de obras. Quando fizermos o estudo da carta de Tiago, o justo, irmão de Yeshua, HaMashiach, nós vamos perceber claramente isto. Ele deixa bem claro isto para nós. A importância da fé, mas também a importância da obra que acompanha a fé, né? Na verdade, toda a fé ela vem carregada de obras, né? Como os dois exemplos que eu disse, tanto ruins quanto maus, né? Tudo que você planeja na sua vida, porque você acredita que vai dar certo, né? Tanto para o lado bom quanto para o lado mal. Então, quando você executa ou faz aquilo, nada mais é do que o reflexo daquilo que você acredita. Tudo que veio à existência também é um reflexo daquilo que você acredita, certo? E acreditar em algo é ter fé, ok? Por isso que nós podemos hoje nos beneficiar de várias coisas, porque alguém um dia acreditou que seria possível, né, a comunicação mundial por meio da internet, né, e coisas assim. E esses pensamentos, essas crenças fizeram com que tivessem obras que executassem esses sonhos, esses pensamentos. Então, até mesmo a nossa comunicação agora, ela está sendo realizada porque alguém um dia teve fé que isso seria possível e fez alguma coisa para que isso acontecesse. Então a fé, ela vem primeiro e depois vem as obras, para concretizar aquela esperança que você tem. Moisés, da mesma forma, ele tinha fé em Deus. Ele acreditava que Deus era capaz de prover para ele as saídas. Quando Deus ele corresponde a Moisés por avisar a Moisés e o povo de Israel de que era necessário fazer um sacrifício de sangue de um cordeiro e passar nos umbrais das portas, então por esta obra de fé, ele observou a Pessa, a Páscoa, que nada mais é do que Passover, ou seja, passar por cima. Quer dizer, o anjo via a marca de sangue nos umbrais das portas e passava por cima daquela casa e ia em outra casa. Aquela casa que não tinha aquela marca de sangue, o anjo entrava, como é mencionado, né, nessas versões. Aqui chama de destruidor, aqui chama de destruir, né, porque tem alguma coisa a ver com isso, exterminador, certo? Então a palavra no hebraico aqui, ó,
no grego, né? Destruir, tá? Destruir. O que o destruidor faria? Tocava nos primogênitos, certo? Pela fé, Moisés e os israelitas, eles não tiveram que perder os seus primogênitos, porque eles tiveram fé no que Deus falou. Então, às vezes, o resultado da fé é imediato. Às vezes, o resultado da fé é demorado, ok? No caso ali, era imediato. Deus ele falou, passa o sangue nos ombrais, porque o destruidor passará por cima. Quem teve fé e acreditou e fez o que Moisés falou, não teve que conviver com a perda de seu primogênito. Quem não teve fé, infelizmente, perdeu seus primogênitos, como no caso dos egípcios. Então, a fé, ela, neste momento, ela propiciou um resgate para aquele povo. Foi por meio da fé que eles tiveram aquelas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, que todos conheciam, que eles tiveram a possibilidade realmente de sair. E agora vai falar mais sobre isso, dizendo assim: por uma obra de fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca, no qual aqueles egípcios foram afogados. De novo, nós estamos falando da fé, tá? Envolveu fé dos israelitas, embora alguns estavam reclamando, né, quando se viram presos diante do Mar Vermelho, tá? Do Mar de Juncos. Então, quando Deus ele manda Moisés bater com seu cajado na água, Moisés ele teve toda a convicção do mundo de que ele devia fazer aquilo. E quando ele fez, as águas se abriram e eles passaram em terra seca. E olha que o que acontece com os egípcios, foram afogados. Então o mar fecha e afoga os egípcios. O que nós aprendemos desse exemplo de fé? O que podemos tirar de proveito? Não há problema tão grande que o Criador ele não possa resolver, ok? Então, para os israelitas, do ponto de vista humano, eles estavam encurralados e presos ali como caça, presa fácil para aquele exército de egípcios com carruagens, com lança, com espada, com escudos, e eles apenas civis, carregando gado, carregando criança, carregando os bens que eles tiraram do Egito. Então, do ponto de vista humano, eles estavam encurralados. Eles tinham um baita problema. Mas do ponto de vista do Criador, não há problema que não possa ser resolvido. Então, por um ato de fé, porque Moisés acreditou, ele tocou com o seu bastão na água e o mar, a água sólida, se torna uma barreira, a água líquida, né? Se torna uma barreira sólida dos dois lados, não permitindo que o mar invadisse nenhum dos lados. Daí, todo o povo de Israel conseguiu atravessar o mar de Juncos, como em terra seca. Os egípcios, ao observar aquilo, também foram, mas para eles era tarde demais. Era tarde demais. O mar fecha e todos são afogados. Isso nos faz pensar que qualquer porta que seja necessária, Deus abrirá. Então não precisa ter medo, não precisa ter receio, não precisa ficar preocupado, né? Com quarentena, com desemprego, não precisa se preocupar. Jesus, Yeshua, no seu sermão, ele disse que nós devemos nos preocupar apenas com as necessidades diárias, porque todas as outras coisas Deus vai nos acrescentar. Envolve fé, sim, entregar nossa vida e confiar que Deus ele sempre abrirá uma porta, ok? Sempre Deus abrirá uma porta e sempre o povo de Deus passará. Não fique com medo, não precise ter medo do que está acontecendo. Deus ele sempre tem uma saída. Em lugares que, no nosso ponto de vista, muitas vezes
não tem passagem, ele providencia uma passagem. Ok? Por uma obra de fé, os muros de Jericó caíram depois de serem rodeados por 7 dias. Aqui nós estamos falando de Jericó, né? Jericó. Os israelitas haviam saído do Egito já, tinham que passar por Jericó. Jericó estava no caminho deles. Daí Deus ele manda o Josué fazer uma coisa muito atípica. Eles tinham que dar 7 voltas na cidade. Uma volta no primeiro dia, 2 voltas no segundo dia, 3 voltas no terceiro dia, 4 voltas no quarto dia, 5 voltas no quinto dia, 6 voltas no sexto dia. E no último dia deveriam dar 7 voltas e deveriam tocar trombetas. Daí as muralhas se racharam e a cidade veio ao chão. Esta passagem, ela de longe prefigura o que Apocalipse fala sobre as 7 trombetas. Porque da mesma forma que foi tocado 7 vezes a trombeta para que eles rodearam, né, e tocaram a trombeta no caso, da mesma forma no livro de Apocalipse existe 7 toques de trombetas e no último toque Jericó cai novamente. Só que agora Jericó não é mais aquela cidade, representa o império do governo do mundo, ok? Então os muros vão cair, as muralhas do mundo irão cair com 7 toques. E Josué representando Jesus, né, Yeshua, tanto é que o nome Josué é uma forma portuguesa, né, a forma mais correta de se pronunciar o nome de Yeshua em português seria Josué, não Jesus, ok? Se fosse para realmente transliterar, né, o nome de Yeshua para o português, o certo seria Josué, né? Esse que é o correspondente português para o nome Yeshua, ok? Yehoshua. Então, mas as pessoas conhecem como Jesus, né? Não tem problema. Vamos usar então Jesus para as pessoas entenderem de quem estamos falando. Então aqui está falando que depois de 7 dias, né, que foi rodeada a cidade 7 vezes, a cidade caiu, ok? Então isso aqui é um prelúdio do que irá acontecer no futuro. E aqui mostra para nós que exigiu fé e exigiu obra. Josué, mais aquelas pessoas, tiveram que obedecer à instrução de Deus e rodear a cidade. Então, a fé, eles tinham que Deus iria dar a cidade para eles. Mas eles tinham que ter a obra de rodear, entende? Então, muitas vezes na nossa vida, o que a gente aprende com isso? Muitas vezes, ele, o nosso Pai, ele quer nos dar coisas boas na nossa vida, entende? Lógico que o Evangelho não é de coisas boas apenas. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de cruz, um Evangelho de tortura, né, de estaca, de sofrimento, de perseguição. Mas também Deus abençoa seu povo, sempre abençoou, entende? Não estou falando aqui de teoria da prosperidade. Estou falando de bênçãos que Deus ele dá para cada um de nós. Só que muitas vezes nós temos fé que essas bênçãos irão nos alcançar, mas nós não fazemos nada para com que essas bênçãos nos alcancem. Por exemplo, Deus ele falou: circule a cidade, e eles circularam a cidade. A bênção só chegou quando eles obedeceram a Deus completamente. Às vezes as bênçãos não chegam a nós. Por quê? Porque a gente não faz o que Deus quer. Por exemplo, Deus diz, por meio de Yeshua: não fiquem ansiosos quanto ao dia seguinte. E nós queremos receber as bênçãos do Pai, mas a gente não está preparado para receber essa bênção ainda. Porque nós estamos ansiosos, nós não confiamos ainda plenamente nele. Por isso que às vezes as bênçãos não vêm, entende? Por quê? Porque nossa desconfiança ou a nossa vontade de controlar todas as coisas, ela vai além da fé. E exatamente, a fé é a expectativa de coisas que você ainda não sabe como irão acontecer.
Então não é tão simples assim ter fé. Precisa realmente se esforçar a ter fé. Mas a fé vai te motivar a ter obras. E as obras vão te trazer as recompensas. Ok? Jesus Cristo diz que cada um vai receber o seu galardão de acordo com as coisas que fizeram. Então, embora a salvação seja por meio da fé, o galardão ele vem por meio das obras. Quer dizer, por meio da fé você está salvo em Cristo Jesus. Mas por meio das boas obras você terá galardões diferentes. Uns maior, outros menor. Por isso Jesus Cristo falou das porções de cidades. Um recebeu 10, outro recebeu 5, outro recebeu 2. Ou uma, não lembro. Então teve aqueles 2 primeiros fizeram o máximo para duplicar, né? Duplicar o dinheiro do mestre. O último escondeu o dinheiro, ficou com medo. Quando o mestre chega, que ele fala: tira dele e dá para o outro, porque quem mais tem, mais será dado. E quem não tem, até o pouco que ele tem será tirado. Porque por suas obras cada um receberá o seu galardão. Então há uma diferença, gente, entre fé para salvação, ok? Ser salvo, todos que tiverem fé em Cristo vão ser. Mas mesmo assim ainda tem que ter obras. Quais são essas obras? Não receber a marca da fera é uma obra. Viver como cristão é uma obra. Beneficiar o próximo com a tua presença é uma obra. Tudo é obra, entende? Não tem jeito de ser cristão e não ter obra, você ter a sua fé. Tem gente que acha que, não, eu tenho fé no Senhor Jesus, estou salvo. Tá salvo? Se você não agir com a fé, você não está salvo. Porque uma coisa é você acreditar que o Senhor Jesus é seu rei. Mas outra coisa é você viver como se isso realmente é verdade ou não. Tem gente que fala que tem o Senhor Jesus como rei, mas as obras dela diz ao contrário. Por isso Jesus Cristo falou assim, lá no capítulo 7 de Mateus, falou assim, olha, por suas obras conhecereis tais homens. Capítulo 7. Também fala assim, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizemos obras poderosas em teu nome? Olha, obras poderosas. Jesus Cristo falou assim, olha, afastai de mim, obreiro, do que é contra a lei. Quer dizer, essas obras que essas pessoas faziam no nome de Cristo não era para Cristo. Porque se fosse para Cristo, Jesus Cristo os reconheceriam. Essas obras eram para eles. Para se mostrarem para outros, para enriquecerem, para ganhar dinheiro, para aparecerem, para ego, mas não para Cristo. Então, obras em nome de Cristo não significa que são obras para Cristo. Muitas obras que são feitas em nome de Cristo são para as pessoas, para edificar pessoas e não edificar a Cristo. Por isso, eu gosto dessa versão no Novo Testamento judaico, porque além da palavra fé, ela acrescenta a palavra obra de fé. Ok? Vamos continuar. Agora aqui, por uma obra de fé, né? Aqui no caso aqui é Raab, tá? Aqui é Rahav, okay? Rahav, em hebraico. A prostituta herege, olha aqui. Aqui até pegou pesado, né? Além de ser prostituta, ela ainda era herege, tá vendo? Prostituta e herege. Aqui só fala prostituta, né? No grego só fala prostituta. Mas aqui no Novo Testamento judaico ainda acrescenta herege. Vamos lá. Não pereceu com aqueles que não criam, quando ela recebeu no Shalom os espias em sua casa. Vamos ler em português aqui para vocês entenderem o que está querendo dizer aqui. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espias, né? Os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Aqui, Shalom é receber em paz, ok? Aqui, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Josué, ele manda ali 2 espias para ver como que era a cidade de Jericó.
ok? Esses espias, eles entram numa profunda preocupação lá dentro, porque eles começaram a ser caçados. Eles vão a uma prostituta, né? Lógico que eles não foram lá para... vocês sabem, né? E aí eles estavam desesperados e esta prostituta, Raabe, né? Raabe, que até se tornou da linhagem do Mashiach, Yeshua, ok? Se vocês lerem a história de Raabe, vocês vão ver que ela vai entrar na história de Jesus. Ela se torna uma das antepassadas, né, de Jesus. Raabe, o que acontece com Raabe? Raabe, ela com Shalom, com paz, ela esconde os espias e faz com que eles desçam com segurança pelas cordas, né, da casa dela e eles são salvos. Então eles prometem para ela que por meio daquele ato de salvação que eles fizeram para eles, ela também seria salva. Ela tinha que fazer alguns requisitos lá, né? A fé tem que ter obras, tá, gente? Raabe, ela teve que amarrar um paninho lá para os israelitas verem. A muralha toda caiu lá e a parte da casa dela, pelo que parece, ficou intacta, né? Bom, todos que estavam na casa dela foram salvos. Quer dizer, ela teve que ter fé no Deus de Abraão. E ela recebeu de imediato a sua salvação. Só que para isso ela teve que ter obras. Quais foram as obras? Escondeu os espias, amarrou o paninho, falou com a sua família para ficarem dentro de casa. Quem acreditou viveu e quem não acreditou morreu. Ok? O que nós aprendemos disso? Que muitas vezes a gente talvez a gente não se acha muito justo perante Deus, né? Às vezes a gente é pecador, às vezes a gente tem problemas, a gente comete pecados. Não preocupe-se com isso, desde que você seja como Raabe, ok? Que você queira mudar de sua vida, você não quer mais viver no pecado, você não quer mais viver na heresia. Você confia no Deus de Abraão, você confia no Deus de Jacó e de Isaac. E você sabe que Ele é poderoso. Como que ela sabia tudo isso? Como ela sabia sobre o Deus de Israel? As notícias correram. A grande maioria dos cananitas que moravam naquela região, eles ficaram sabendo que Moisés tirou o povo do Egito. Passou 40 anos. E aí muitos endureceram seu coração. Muitos lutaram contra o povo. Raabe decidiu acreditar no Senhor, no dono da terra. Por isso ela foi salva com a sua família. Também nós, hoje em dia, né, temos vários e vários problemas, somos pecadores imperfeitos. Mas nós podemos decidir crer no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vai exigir obras? Sim. Não é só, eu acredito no Senhor Jesus, estou salvo. Claro que se você acreditar no Senhor Jesus, você vai ser salvo. Só que você precisa de obras. Quais são essas obras? Obras de arrependimento, techuvá, metanoia, né? Nós estudamos no estudo de Apocalipse, no capítulo 2, essa semana mesmo sobre isso. Eu recomendo vocês assistirem. Então, arrependimento, techuvá, metanoia, retornar ao Deus verdadeiro, Deus de Israel, Criador da humanidade, acreditar, né, que Ele é capaz de salvar sua vida do pecado, de regenerar da corrupção do pecado e se entregar de coração a Ele e a seu Filho. Então você vai ser também poupado da destruição que vai assolar o sistema e a nova Jericó, né? No sétimo toque da sétima trombeta, nós vamos de fato ver as muralhas caindo novamente. Se você for como uma Raabe, né? Uma Raabe que esteja perdido aí no mundo, nas religiões, e tem fé no Criador porque você já ouviu falar sobre Ele, nunca é tarde de mostrar a sua fé, o seu amor, o seu carinho pelo Criador. Comece fazendo bem pelo próximo, né? O que Raabe fez? Escondeu os 2 espias. Comece fazendo bem pelo próximo, ajudando o próximo, acreditando que Deus existe e que Ele vai fazer a diferença. Apertei o botão errado aqui.
queria apertar o vermelho aqui. Vamos lá, agora é o 32. E quem mais devo dizer? Quem mais? Olha só o tanto de exemplo que ele falou. Abraão, Isaac, Jacó. Falou de um monte de exemplo, né? Raabe, a prostituta, Moisés. Quem mais eu devo dizer? Pergunta, né? Que pergunta? Pois o tempo é curto. Se eu desejasse contar. De quem? Vamos falar aqui um pouquinho. Baraque, Gideon, de Baraque, de Sansão, né? Shinshon, Sansão, de Jefté, Iftar, de Davi, de Samuel e dos demais profetas. Veja quantos exemplos de fé nós temos aqui. Claro que hoje não dá para falar sobre todos, né? Como ele também faz a pergunta, nós também vamos fazer a mesma pergunta, né? O tempo não seria curto se nós formos falar de Gideão, corajoso Gideão. Apareceu o Malaquiá, o anjo de Yah, o próprio Yeshua HaMashiach, né? Na sua forma antes dele vir ao mundo, ele era uma poderosa criatura, um poderoso espírito, né? Digamos assim. Ele apareceu a Gideão. Gideão foi usado, né? Como Baraque também foi usado. Sansão ficou cego, né? Ficou cego porque ele confiou na mulher. Confiou demais na sua força que Deus tinha dado. Infelizmente, teve um fim trágico, mas ele livrou Israel dos filisteus. Mas no fim da sua vida ainda ele teve fé, mesmo careca, né, que não era para ele cortar o cabelo, ele ainda teve fé e pediu para Deus a última vez aquela força espantosa que o fez carregar um portão por uma montanha, fez matar 1000 filisteus com uma queixada. De fato, Sansão foi um dos que receberam o Espírito do poder. Tem gente que fala assim, olha, o Espírito Santo é a força ativa de Deus, é o poder de Deus. Negativo. O Espírito Santo não é somente o poder de Deus. O poder de Deus é uma das 7 manifestações do Espírito de Deus. E ele se manifesta de várias formas, tá? O Espírito de poder, ele existe. Ele foi dado, como por exemplo, para Sansão, né? Ele foi dado para vários profetas. Elias mesmo, né? Recebe o Espírito de poder, o idoso correndo atrás da carruagem do rei, ultrapassou a carruagem, né? Um idoso correndo debaixo da chuva. Outros se teletransportaram, né? Como no Novo Testamento fala sobre isso. Um dia nós vamos fazer um estudo deste. Outros voaram, né? Como aconteceu com alguns por aí, né? Como a Bíblia fala sobre Enoque, né? Anor. Também fala sobre Elias, também voou. De fato, pessoas, existe o espírito de poder. São coisas que acontecem sobrenatural, coisas que não são normal ao nosso ponto de vista humano. E Deus ele dá esse poder sobrenatural para alguns servos para realizar alguns propósitos, né? De fato, Sansão foi um dos que recebeu isto, esse poder sobrenatural, que é o espírito de poder, Ruach, né? A rua de poder. Mas existe outras 6 ruas ainda, 6 espíritos, 6 manifestações do Espírito Santo, que são sabedoria, né? Um dia nós vamos fazer um estudo sobre isso. Isaías fala sobre isso, tá? Os 7 espíritos de Deus. Todas essas pessoas tinham algo em comum. Todas elas receberam o Espírito de Deus. Uma das manifestações deste espírito, o espírito de coragem, que é um espírito, o espírito de temor é um espírito. Então todos eles testificaram porque tiveram fé na pessoa de Adonai, tiveram fé na pessoa do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó.
o Deus cujo nome é Yod-He Vav-He, YHWH. Todos eles foram pessoas de fé, os quais, pela fé, subjugaram reis. Veja bem, a fé foi tão forte dessas pessoas que eles subjugaram reis. Bom, Moisés subjugou o rei do Egito, né, por meio da sua fé. E outros. E operaram justiça. Veja bem. Estou falando de Moisés porque é um exemplo mais fácil, né? Não estava acontecendo uma injustiça danada com o povo de Israel? Moisés ele veio para trazer justiça ao povo. Tirar o povo da escravidão por meio de mão forte. Eu não falei de Moisés, né? Moisés também ele foi dotado do espírito de poder. Transformou água em sangue, fez criaturas aparecer, né? Tudo isso era o quê? Manifestação do poder de Elohim. O poder de Elohim foi manifestado em Moisés. Por isso que Elohim fala, te farei Deus para o Egito, para Faraó. Então, se for da vontade de Deus, Ele também pode te dar o espírito de poder, para você suportar coisas que você talvez normalmente não suportaria. Então, eles subjugaram reis, puseram em execução a justiça, alcançaram a promessa. Muitos alcançaram a promessa. Qual que era a promessa dos que estavam presos no Egito? De que seriam libertos. De certa forma, mesmo eles reclamando, eles acreditaram, porque eles saíram junto com Moisés, sem saber para onde iriam. Então o povo, ele exerce fé no Deus da Bíblia, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Embora eles reclamavam, mas eles acreditavam, eles saíram, entendeu? Muitos tiveram que morrer no meio do caminho, porque foram pessoas que no meio do caminho mostraram falta de fé e desobediência. Mas muitos alcançaram a promessa. Josué e Caleb, eles puderam entrar na terra prometida, embora os outros 10 espias não puderam porque não tiveram fé. Ficaram com medo dos gigantes. Mas Josué e Caleb, eles, mesmo vendo aqueles gigantes, filhos dos Anaquins, eles tiveram fé que Deus era capaz de salvá-los, porque era o Deus de Abraão, era o Deus de Jacó que estava ali no comando. Não era simplesmente eles e a boa vontade deles. Era promessas. E essas pessoas alcançaram as promessas. Fecharam a boca dos leões. Aqui está falando de Daniel e de Sansão. Sansão rasgou um leão no meio, para vocês terem ideia. Daniel ficou alguns dias dentro da cova dos leões em Babilônia. E nenhum sequer leão comeu Daniel. Por quê? Fé. Por isso que Jesus falou, Yeshua, pela fé vocês poderão remover montanhas. Se você tiver a fé do tamanho do grão da mostarda, você vai dizer isto e aquilo vai acontecer. Por quê? Porque nada é impossível para Deus, se você acreditar que nada é impossível. E quando você tiver um ponto de interrogação na sua cabeça, você tem dúvidas sobre Deus. Então, enquanto você tem essas dúvidas, a sua fé ainda é falha. Ela é frágil, né? Digamos assim. E o que pode acontecer com a fé frágil? Você pode deslizar, perder a sua esperança. Vamos continuar vendo. E tendo combatido, e tendo o fogo, escaparam do fio da espada, e foram feitos fortes pela experiência de batalha, e pela luta retomaram exércitos de hostes de estrangeiros. Vamos ler aqui agora, King James. Extinguiram a violência do fogo. Aqui está falando dos 3 hebreus, tá? Que ficaram na fornalha ardente. Vocês lembram disso, né? Foram lançados na fornalha. Essa aqui é uma menção deles. E foram libertos do fio da espada. Aqui, olha, é Esther. Esther, pela fé, né?
ela e seu primo, Mordecai, eles fizeram os judeus escaparem do fio da espada. Eles tiveram fé e agiram, gente. Lê a história de Esther, tá? Embora também pode estar mencionando outros, tá? Mas eu consigo me lembrar dela. Havia um decreto, né, que o rei tinha assinado com o anel de sinete dele. E o governo persa, para quem estuda a história, sabe que quando o rei persa ele chancelava uma lei com seu anel, não podia voltar atrás. Mas pela fé de Esther e Mordecai, o perverso Naamã, ele que foi executado, né? Foi estrangulado, né? Foi enforcado. Mas quem ia morrer eram os judeus, tá? Outro exemplo aqui, ó. Da fraqueza tiraram força. Então, existem vários e vários exemplos bíblicos disso aqui, tá? Do próprio Sansão mesmo, no último instante da sua fraqueza, né, da sua cegueira, ele tirou força e destruiu aqueles iníquos, né, que estavam lá, acabando com o povo de Deus. Existem outros e outros exemplos que poderíamos ficar aqui horas e horas mencionando. Não vamos entrar em tantos detalhes assim. Tornaram-se poderosos nas batalhas. Quantas e quantas vezes nós vimos batalhas que o povo de Israel, o povo de Deus, ganhou sem a mínima condição. Por exemplo, os 300 homens de Gideão. 300 homens de Gideão. 300. E puseram em retirada exércitos estrangeiros. Gideão é um exemplo disso, né? Fora outros e outros exemplos que nós temos nas escrituras. Um anjo numa só noite acabou com 185 mil soldados pela fé, né? Então a fé é uma coisa maravilhosa, pessoal. Ainda mais se ela estiver alinhada com o propósito do Criador, né? Mulheres receberam aqueles que foram ressuscitados dos mortos. Aqui está falando aquele exemplo, né, do profeta Elias, se eu não me engano. Se não é Elias, é Eliseu, né, que ressuscitou uma criancinha, né. A criança morreu, ele foi e ressuscitou. Acho que tanto os dois ressuscitaram, né. Tanto Elias quanto Eliseu também ressuscitou uma criancinha. Os dois eu acho que ressuscitaram. Depois eu vou conferir isso. Às vezes a gente esquece, né. Então, ressurreição, olha, acontece no primeiro mandamento, no primeiro testamento já acontece ressurreição. Aqui está falando que algumas mulheres receberam seus filhos porque acreditaram nos profetas de Adonai, nos profetas do nosso Deus. Pensa, que coisa maravilhosa. E essas mulheres, né? Essas mulheres, elas tiveram muito mais fé do que homens, certo? Alguns terminaram em tortura. Aqui está falando de Jeremias, foi torturado, foi jogado dentro de uma cisterna, ficou amarrado em um tronco e não buscaram livramento. O sofrimento que os apóstolos sofreram é muito comparável ao sofrimento que os profetas receberam. Os maus tratos que os profetas receberam em Jerusalém, em Israel, era muito grande. Muitos profetas foram tidos como loucos, como doidos, como pessoas com demência. Pessoas que falavam contra a nação que estava corrupta, estava totalmente fora dos planos do Criador, praticando imoralidade, idolatria, adorando falsos deuses, né? Aí profetas como Isaías, Jeremias se levantam, Ezequiel, para condenar o povo. Vocês acham que é fácil o trabalho dos profetas? Muitos foram mortos, torturados. Muitos. Veja o que diz aqui, ó. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Então, olha só o que está falando aqui.
Eu vou fazer esse estudo um dia no canal, se o Pai permitir. Aqui está falando de alguns profetas que não negociaram o seu livramento porque esperavam uma ressurreição mais excelente. O que significa isso? Isso está dizendo para nós, eu vou mostrar isso no outro vídeo depois. Não estou falando da boca para fora, não. Existe dentro da Bíblia explicações claras de que os profetas ressuscitarão junto com a igreja. Está na Bíblia. Vou até falar onde? Daniel. Daniel fala isso. Daniel e Apocalipse fala isso. Daniel e Apocalipse. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. A ressurreição dos profetas acontece junto com a ressurreição da igreja, na primeira ressurreição. E este texto colabora com isto. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Por que uma ressurreição ainda mais excelente? Ou superior, como diz aqui, ó. Vou pegar aqui o 36 aqui, ó. Superior, a palavra aí, ó. Mais útil, mais vantajosa, mais aprovável, mais excelente, certo? Porque existe uma esperança de ressurreição mais excelente. Ok? A Bíblia fala de duas ressurreições. A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Então, esses que não negociaram seu livramento para poderem ter uma ressurreição mais excelente, participam também da primeira ressurreição, que é a ressurreição mais excelente, que é a ressurreição do último dia, tá? Vamos continuar aqui. Muitos enfrentaram 36. Muitos enfrentaram zombarias, por exemplo, Eliseu, né, era careca, foi zombado e uma ursa saiu e destruiu um monte de jovens arruaceiros, né? Alguns falam que é criança, mas é o seguinte, né? A gente não sabe o que estava acontecendo ali, o que era o nível da zombaria que eles estavam usando e como que era o coração daquelas crianças, né? Deus não tem parcialidade, pessoal. Não acha que é criança, que é adulto, que é senhor, que é idoso, que Deus ele vai passar a mão na cabeça, não. Se precisar de julgamento, ele julga na hora, tá? Muitos enfrentaram zombarias, tá? E torturas. Aqui, ó. Aqui tá falando de um monte de profeta aqui, ó. Torturas, um monte de profeta foi torturado. Outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres. Aqui está falando de José do Egito, aqui está falando de Jeremias, aqui está falando de Isaías, de um monte de profeta que sofreram isso aqui, tá? Apedrejados, olha aqui. Alguns foram apedrejados, tá? Por quê? Porque a lei mandava apedrejar os pecadores, mas eles não eram pecadores. Mas as pessoas arrumavam um jeito de apedrejar, né? Existe um exemplo na Bíblia, né? Uma rainha iníqua, Jezabel, ela manda dar falso testemunho de um homem que tinha um campo, que não queria vender esse campo para o rei Acabe. E aí duas pessoas da pior espécie possível testemunham falso contra aquele homem e ele é apedrejado, tá vendo? Então é referência, né? Outro, né, o profeta Zacarias também, o Zacarias, né, foi apedrejado também junto ao altar. Montes de pessoas foram apedrejadas, tá? Cerrados ao meio. Aqui, olha, a tradução judaica diz que isso foi Isaías. O profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio, tá? Ele foi cerrado ao meio. Tentados, mortos ao fio da espada. Quantos foram decapitados por guardar a palavra do Criador? Andaram sem rumo. Por exemplo, Abraão, né? Saiu da terra dele, da parentela, andou sem rumo, né?
Isaac, Jacó, todos eles andavam sem rumo. 40 anos também andaram sem rumo. Mas eles tinham fé que um dia Deus iria chamar eles, ter misericórdia deles, né? E colocá-los na terra prometida. Vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados, tá? Então, quando eles andavam sem rumo no mundo, tudo porque eles tinham fé na promessa. Então, se você pega esse texto aqui, olha, você vê os exemplos de fé que nós temos, você vai entender aqui que o evangelho da salvação, mesmo antes do evangelho do Senhor Jesus, tá? O claro evangelho do Senhor Jesus, porque também isso aqui é evangelho de Jesus. Todos eles já estavam vivendo a fé em Jesus, todos, porque eles esperavam Jesus, esperavam o Messias. Então eles andavam necessitados, angustiados e maltratados. Então se você está triste, né, porque você está sendo maltratado, você está angustiado com seus problemas, você está passando necessidade, você não é o primeiro, irmão. Você não é o primeiro. Você apenas se assemelha aos que foram chamados para a salvação. Entende? Porque se talvez você tivesse numa vida boa, você não lembraria do seu Criador. E você não teria a oportunidade de salvação. Jesus Cristo falou. Jesus falou, ele já tem a plena recompensa de seus atos. Já receberam o seu salário. Ok? Então, para quem sofre, quem é necessitado, quem é maltratado, quem é angustiado, levanta a cabeça, meu irmão. Levanta a cabeça, porque isto é o chamado da salvação. Tá andando sem rumo por aí? Lembre-se desses homens do passado. Vamos continuar. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra. Pessoas das quais o mundo não foi digno. Não eram dignos deles. Não eram dignos. O mundo não era digno dessas pessoas. O mundo, não fala o planeta, fala as pessoas. Essas pessoas andaram pelas estradas, pelas ruas, pelas cavernas, pelos buracos da terra. Aqui está falando do exemplo de Davi, por exemplo, né, que teve que se esconder do rei Saul, né? Aqui está falando de, embora ele está referenciando as pessoas do passado, mas eu posso referenciar aqui na grande perseguição de Roma, onde muitos e muitos cristãos eles tiveram que morar dentro da terra, dentro da caverna, porque se eles saíssem eles eram pegos e mortos na perseguição. Um dia eu vou trazer esse assunto aqui no canal também. E o mundo não era digno deles. Então, quando você pensar que você está sendo rejeitado, ou você está sendo perseguido por família, por parente, por amigos, porque se você está a favor do Evangelho do Cristo, você vai ser perseguido. Jesus, Yeshua, falou assim, olha, todo aquele que quiser vir após mim, apanhe a sua estaca de tortura e me siga continuamente. Então não tem Evangelho da prosperidade, entende? Das bênçãos infinitas. As bênçãos vêm sim. Todos os que estão em Cristo sabem das grandes bênçãos que têm recebido em sua vida. E as bênçãos não são somente materiais como as pessoas pensam. A bênção é uma mente liberta da escravidão e do pecado. A maior bênção que um homem pode receber é a oportunidade de andar com a cabeça erguida com Cristo Jesus. E o mundo não era digno deles. Vamos aqui. Agora 39. Ora, todos estes, apesar de haverem sido aprovados por Deus, veja, os que sofreram por causa da fé foram aprovados por Deus. Todos eles foram aprovados por Deus. Mas apesar disso,
apesar de eles serem aprovados por Deus por meio da fé, olha que para serem aprovados por Deus, eles tiveram que ter fé, ok? Não era só sofrimento banal, entende? Tem gente aí que sofre, mas não é por causa de Jesus, não é por causa da Bíblia, não é por causa do Deus de Abraão, entendeu? Sofre por causas aí, que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas é preciso sofrer por causa da fé, tá? Fé no Deus de Abraão, fé no Salvador. Aí, aqui, ó, o escritor de Hebreus diz assim, ó, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos que fomos falando aqui no estudo, nenhum deles presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Morreram na fé, entende? E muito provável, muitos de nós também morreremos na fé e não veremos a concretização dessas coisas, a não ser depois de passarmos pela ressurreição dos mortos. Mas olha só o que termina aqui. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados. Tá vendo? Então, juntamente com os cristãos, os homens de fé do passado serão aperfeiçoados. Eles não viram o cumprimento da promessa, principalmente em Cristo, não reconheceram Cristo, não viram Cristo, não souberam muitas coisas da vida do Salvador. Os cristãos, eles presenciaram tudo o que aconteceu com Cristo, né? Nós sabemos porque nós temos as Escrituras. Só que aqui o que o escritor diz é que, apesar de nós termos esse privilégio, né, de ter visto as coisas que foram todas cumpridas em Cristo acontecerem, concretizadas, porque o apóstolo Paulo fala que em Cristo todas as coisas são sim, ou seja, todas as promessas em Deus se tornam sim em Cristo. Então todos nós cristãos temos certeza da fé em Cristo. Tudo que nós confiamos, acreditamos, nós já temos certeza porque Cristo já morreu por nós. É a garantia, né? A garantia de nossa fé. Só que, embora nós tenhamos esse privilégio, eles serão aperfeiçoados juntamente conosco. Não está completo sem nós, tá vendo? Eles não vão ser completos sem nós. Nós vamos estar juntos nesse dia abençoado, tá? Tem uma tradução, a tradução do Novo Mundo, que ela verte de forma diferente essa passagem. Presta atenção aqui, eu vou explicar para vocês aqui. Visto que Deus previu algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados à parte de nós. O texto não está errado em si, só que a interpretação aqui é a seguinte: eles acreditam que esses homens de fé do passado, eles todos foram exemplos de fé, mas os ungidos, eles recebem algo melhor, entendeu? Do que eles. Qual que é o algo melhor? A fim de que eles não fossem aperfeiçoados à parte de nós. Ou seja, eles entendem aqui que os ungidos vão contribuir com a perfeição dos que foram fiéis na fé do passado. Ou seja, os ungidos vão ficar no céu como criaturas espirituais e vão ressuscitar, né, junto com Jesus Cristo, essas pessoas aqui na terra, para que elas possam ser aperfeiçoadas aqui na terra. E aqui eles usam essa parte aqui, algo melhor para nós, como sendo algo superior. Tá? Superior dos ungidos. Só que o texto, de fato, não faz isso, né? O texto não está fazendo isso. O texto está fazendo isso aqui, ó. A fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Esta é a melhor tradução, ok? Por quê? Porque o que o texto está falando aqui é exatamente uma coisa que eles não entendem, né? O que eles não entendem? Não entendem que os exemplos de fé do passado serão ressuscitados também juntos com os fiéis em Cristo, a Igreja Fiel de Cristo. Isto é um estudo, né, para um outro vídeo. Eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia que os justos do passado serão ressuscitados juntos com a Igreja de Cristo na última trombeta.
na trombeta da ressurreição. Ok? Então todos os justos também serão ressuscitados juntos com a igreja de Cristo, tá bom? Bom, é isto, capítulo maravilhoso, capítulo de fé, né? É o que nós precisamos. Eu acho Hebreus incrível porque ele nos dá tudo o que nós precisamos. Ele nos chama a atenção, nos chama à realidade, né? Ele dá aquele chacoalhão na gente, ele nos dá esperança, ele nos fala de fé, ele nos fala da igreja, ele nos fala da comunhão em Cristo, ele nos fala do sacrifício perfeito de Cristo, ele nos fala da morte perfeita de Cristo para nos resgatar a salvação, ele fala sobre os vários pactos, ele fala do novo pacto, da nova aliança, ele fala de tudo. É uma carta, para mim, é a melhor carta que tem na Bíblia, a mais esclarecedora de todas, tá? Gosto muito deste estudo, gosto muito dessa carta, acho extremamente esclarecedora, né? E assim, de acordo com este estudo que nós vimos aí, com o outro, né, do capítulo 11, deu 2 estudos do capítulo 11, tão grande que é. Nós podemos ter fé renovada na esperança de que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Yod-Heh Vav-Heh, YHWH, né, o Pai de Yeshua HaMashiach, possa fazer tudo o que Ele quer, que Ele tenciona para a salvação dos santos, que Ele ama e que nós também amamos, pois fazem parte da nossa família. Tá bom, queridos? Que a graça e a paz do Messias, né, Mashiach, e do Pai do Mashiach seja com cada um em Espírito Santo.